Olá, família, boa tarde a todos os presentes. Como é que vocês estão nesse feriado? Dia 12 de junho, a mãe da Manuela sai de casa para trabalhar por volta de 6, 6:30 da manhã. Ela deixa a porta de casa entreaberta. Não estava fechada, tá? Portão da casa também. Seu outro filho teria saído de casa para viajar para outra cidade para trabalhar com o tio. Então, Larissa Manoela, naquele exato dia, ficaria sozinha em casa no período da manhã até o horário da escola, tá? Que seria por volta de 13 horas. Ela certamente não foi à escola naquele dia. Sua mãe, ao chegar em casa, se depara com a cena que eu sempre vou falar, né? Ela olha, vê a casa um pouco diferente, vai no quarto da filha e o que chama a atenção dela é o olhar da filha, tá? Um olhar de medo, de pânico, de impotência, mas também um olhar vazio, gélido, sem vida, opaco. Aquela cena, depois de olhar e se horrorizar, entrar em choque, ela olha para o todo. Vê as circunstâncias em que a filha se encontra. Um mar de sangue em volta da filha. Ela grita, se desespera, as pessoas vêm tentar acudir, tentar ajudar. Polícia é acionada. Nada pode ser feito. Já haviam horas que a Larissa Manoela havia perdido sua vida. Depois que a polícia vem, ela é levada para o Instituto Médico Legal e nesse local é constatado que ela teve em seu pequeno corpo 16 perfurações, realizadas por uma ferramenta pérfuro-cortante. Ferramenta essa que muito provavelmente é uma faca que estaria escondida em cima do armário, ao alcance de poucas pessoas, que era de uso da casa, mas que deixava-se lá exatamente para que não ocorresse nada com a menina. Afinal, é uma criança de apenas 10 anos de idade. A polícia então começa essa investigação também envolvida e com muita emoção, porque é uma criança envolvida, né? Os policiais começam esse trabalho, chegam ali, primeiramente, a investigação sempre começa pelo núcleo familiar, pelas pessoas mais próximas. É ali realizada a oitiva, é escutada a mãe, a tia, depois vê o ex-padrasto, pai. Essa linha de investigação começa com esse núcleo. A polícia começa a desconfiar do padrasto, do ex-padrasto. Por quê? Porque ele já havia brigado com a mãe. Também havia levantado informações sobre o pai, que teria ali a mãe uma medida protetiva contra ele. A polícia começa a postar as fichas no padrasto. Ouvem o padrasto uma, duas, três vezes. Na terceira vez é inclusive um pedido de prisão temporária. Não havia juiz ali no dia de plantão, então foi para o dia seguinte a decisão. No dia seguinte, a decisão do magistrado foi em negar o pedido de prisão. O padrasto, então, é colocado ali, ele sai, mesmo na condição de averiguado, ele sai pela porta da frente. O padrasto tem residência fixa, não tem antecedentes criminais, tem trabalho, está colaborando com as investigações. Foram esses os argumentos trazidos pelo magistrado para que não concedesse a prisão temporária. Já vimos esse mesmo tipo de situação no caso Vitória, com relação a 2 pedidos de prisão temporária realizados pelo delegado, que não foram acatados pelo juízo e foram muito bem não acatados pelo juízo. Consegue-se ali a investigação trabalhar e, para surpresa, o padrasto apresenta vários e vários álibis. O horário, filmagem dele saindo de casa, o horário de 7:30 da manhã, o horário dele retornando à sua residência para almoçar, o horário dele saindo da sua residência 1 hora da tarde com outra roupa. Pessoas que dão álibi a esse ex-padrasto, que pela manhã ele estaria trabalhando, à tarde também. Um período ali, lacunar, entre uma rota e outra, né, que chamou a atenção da polícia. Mas nada de verdadeiramente efetivo se tem contra esse padrasto. Tá? Alguns exames estão sendo realizados agora, exames complementares, para apontar ou não a participação que, ao meu ver, né, depois das informações que eu soube, vai ter uma reviravolta nesse caso.
o que todos achavam ali, muitas pessoas, infelizmente, achavam que já era certo, líquido e certo que o padrasto era o responsável, vão ficar agora com dúvidas. No local, no Jardim Tupã, existem várias câmeras ali que pegaram várias situações, no mínimo intrigantes, tá? No mínimo intrigantes para a polícia que estão analisando essas imagens. Dentre elas, algumas imagens que chamaram mais a atenção, e a polícia agora começa a abrir o leque da investigação para outras pessoas, além do núcleo familiar. Foi de conhecimento da polícia uma certa situação sobre uma certa pessoa que dentro daquela localidade já está saindo o boato, que ainda não foi confirmado, de um certo aliciamento de crianças. Aliciamento esse no sentido que vocês estão pensando. Exatamente o que vocês estão pensando. Uma troca. Olha, se você fizer esse ato por mim, eu te dou dinheiro, te dou bala, mas não pode contar para ninguém. Não pode falar para ninguém, vai ser o nosso segredo. E por incrível, por uma coincidência, tem uma imagem que a polícia conseguiu captar que tem uma pessoa muito parecida com a descrição deste sujeito. Não podemos, nesse momento, afirmar com todas as provas, com veemência, de que ele seja o responsável pelo que aconteceu com a Larissa. Mas a polícia abriu um leque e teve uma reviravolta de 180 graus. Que estava ali sendo apontado única e exclusivamente para o ambiente familiar, para as pessoas próximas ali ao convívio da menina, pode ir agora para outro lado devido às imagens obtidas pela polícia e que, através de pessoas anonimamente, forneceram informações sobre as desconfianças que elas têm deste sujeito. Tá? Como ainda está em fase de inquérito, o inquérito é colocado agora sob sigilo, muitas coisas vão depender das informações que são trazidas aqui pelos nossos amigos, informações muitas das vezes genéricas, né? Que nos dão uma linha de pensamento, mas que não vão trazer ali nomes, sobrenomes, fotos ou afins nesse momento, a não ser que haja a prisão, que eu acredito que aconteça ao longo desses próximos dias. Tá? A polícia agora consegue essas imagens que dão maior clareza ao que aconteceu. Tá? O fato de a casa estar sempre com o portão aberto, sempre com a porta aberta, vazou. Pelo que se fala na localidade, muitas pessoas sabiam que a porta da casa ficava sempre aberta, porque a tranca estava com defeito. Mas também muitas pessoas sabiam que o irmão mais velho sempre ficava em companhia da irmã, e ela iria para a escola e depois retornaria. Um ponto que vocês vão ficar em dúvida aqui e eu vou pedir para vocês pensarem, né? Se vocês virem a entrevista ou entrevistas da mãe, também não vou falar o nome nesse momento, vocês verão que ela sempre fala um ponto. Era para a Larissa ter ido para a escola, mas ela não foi. Dentro de um cenário criminal, de uma forma tão brutal que aconteceu, essa é uma informação periférica, mas que sempre é trazida pela mãe. Sempre é trazida pela mãe. E o mais engraçado ali, segundo os rumores, segundo as informações, supostamente, a Larissa, ao ir para a escola, sempre passava numa determinada localidade que este sujeito teria acesso à sua visão. Não só acesso à visão da Larissa, mas também à visão de todas as pessoas da casa. Então, no ato de saber, de olhar e entender que
naquele horário não havia ninguém na casa além da Larissa, pode ter contribuído para o determinado ato ter sido praticado. Porque a própria mãe diz, havia muito, muito tempo que a Larissa não ficava sozinha em casa. Havia muito tempo. Sempre ficava ou na companhia da mãe, ou em companhia do irmão, ou mesmo em companhia do padrasto. E nunca houve qualquer desentendimento falado. O que a polícia utilizou como prova contra o padrasto, ou ex-padrasto, foi um bilhete de uma briga antiga, que a mãe guardou. A própria mãe agora já muda, já fala que não sabe o que aconteceu, que não coloca a culpa em ninguém, que não sabe, que não consegue ver ali culpados. Tem mais a tia falando. A tia está mais inflamada, quer uma justiça. Na verdade, toda a localidade do Jardim Tupã, ali em Barueri, querem essa justiça. Mas as informações colhidas ali pelas câmeras ainda estão em análise da polícia e provavelmente, eu peço a vocês agora do Jardim Tupã, vocês todos que estão assistindo aqui essa live, façam chegar o pessoal do Jardim Tupã. Se souberem de alguma coisa, só entrem em contato com o canal. A sua informação vai ser repassada à polícia, você vai ficar anônimo, porque é garantido o sigilo da fonte, e poderemos ajudar ali a essa investigação a andar mais rápido. Assim como no caso Adalberto, que eu estou desesperado para tentar falar com a doutora Ivalda Aleixo hoje, e até agora não consegui. E eu gostaria muito de falar com a doutora Ivalda na data de hoje, porque a informação que eu tenho para passar a ela vai ajudá-la muito no avanço da investigação e finalização do caso. Então, se eu não conseguir falar com o doutor Ivaldo Aleixo até lá, o horário da live das 19h30, eu vou ter que segurar essa informação. Mas não vou segurar durante muito tempo, não. Já aviso logo, não vou segurar durante muito tempo, não. As pessoas têm que saber. Então, é isso. Continuando no caso da Larissa, a linha de investigação agora ela vai para um outro lado, um lado de pessoa ali que não é do seu núcleo familiar e que, infelizmente, pode ter ali realizado esse ato, tá? Uma pessoa que tem características ali de ter desejos por menores, vamos colocar assim, vocês conhecem bem a palavra que eu não quero utilizar, mas uma pessoa adulta que tem desejos e lascívias por menores, menores de 14 anos, nós sabemos bem como são chamados. E também por conta do próprio crime cometido, já que foram 16 ferimentos, um crime de raiva, ódio, pode ter sido também causado por desprezo, né? Já que esse cidadão pode ter batido a porta, falado qualquer coisa, ter se engraçado para ela, e ela com desprezo, você sai daqui, sei o quê, e ali ela ter sido calada e sentenciada à forma com que foi. Então, essa investigação, ela depende exclusivamente agora das análises das câmeras, se conseguirem imagens dele mais próximos ainda da residência da Larissa, acredito eu que o chamarão para depoimento e dentro desse depoimento a polícia com toda a sua técnica irá fazer ele se contradizer e aí sim requisitar um tipo de prisão para a pessoa correta. Não estou, mais uma vez, continuo falando, não estou defendendo nem A, nem B, nem C, nem D. Estou apenas relatando fatos de que seja realizada a justiça. Se foi alguém do núcleo familiar, minha informação ainda não está totalmente completa, que seja preso. Se foi alguém fora do núcleo familiar, que seja descoberto e preso. O que não podemos é, um caso como esse, ter a sensação de impunidade, a sensação de que ninguém irá responder por um crime tão bárbaro. Então, a polícia está se empenhando muito nesse caso. Muito. Conseguiram várias imagens, num raio que até é maior do que normalmente a polícia trabalha. Só que existem algumas dificuldades ali, dificuldades geográficas, inclusive, e que também tem muitos pontos e muitas pessoas que não querem se envolver. Na verdade, a grande maioria das pessoas não quer se envolver em casos policiais. Não quer se envolver. Tem medo de represálias, tem
tem suas motivações. Eu entendo, eu entendo. Eu mesmo aqui no meu trabalho, fazendo o caso da Camille Vitória, fui ameaçado. Temi. Fiquei sem falar esse caso até a pessoa ser presa. É normal a pessoa ter medo. Mas eu garanto a vocês, façam chegar ao pessoal de Jardim Tupã. Compartilhem ao máximo, vai chegar no Jardim Tupã, porque, como no caso do Alberto, chegou a pessoa correta que nos passou a informação precisa. Assim será no caso da Larissa Manoela. Vai chegar alguém, algum elo dessa corrente do bem, que vai trazer a informação que é necessária para a prisão. E assim, todas as crianças ali do Jardim Tupã e também de arredores poderão se sentirem mais seguras. Porque até dentro da escola já se falava dessa pessoa, já se falava desta situação. As próprias crianças estavam se protegendo. Estamos acusando alguém? Não, até porque não falamos nomes. Estamos falando de uma situação em que existem pessoas que sabem, que a própria polícia já está apurando, imagens que falam por si só, e pessoas que poderiam ajudar nesse caso e que ainda não se dispuseram a falar. Esse é o caso da Larissa Manoela. Um caso extremamente sensível, né? Porque quando falamos de uma criança de 10 anos de idade, quem não ficar sensibilizado, acho que não tem nem por que estar aqui na Terra. Porque perdeu a noção de amor, perdeu a noção de sentimentos, de empatia. Mas continuando aos fatos, vamos sair um pouco da filosofia. Essas imagens obtidas no raio da casa da Larissa serão predominantemente utilizadas para o encontro dessa pessoa. Já se tem uma linha de investigação de que o crime foi cometido por uma única pessoa, tá? Muito provavelmente um homem, porque existe ali um intuito de violação da menina também, além dos ferimentos, dito pela própria tia, vocês podem ver, e que inicialmente colocando a investigação, talvez por conta de um sentimento de dar uma resposta rápida à sociedade, aí um pouco atrapalhada, uma requisição de prisão que não deveria ter sido feita, ou deveria ter sido mantida de uma forma sigilosa. Até profissionais que estão ali envolvidos em busca por justiça, Larissa, em determinadas entrevistas, não deveriam utilizar de nomes ou sobrenomes ou mesmo indicações a pessoas. Porque se essa pessoa não for a culpada, já vai estar acabando com a vida dela. Então temos que ter, principalmente pessoas ligadas a casos criminais, têm que ter muito cuidado ao passar e repassar informações. Até informações trazidas pela própria autoridade policial, em confiança aos trabalhadores, ali, os operadores de direito que repassam informações, estão repassando a eles. Mas talvez num lampejo ali de repassar informações à sociedade, ou mesmo quererem holofotes, não estou falando que isso que é o caso, tá? Não estou falando que é o caso, colocam informações atravessadas que levam a população, talvez, a um sentimento de justiçamento contra uma pessoa que até agora não se provou nada contra ela. Nós podemos ter dúvidas no nosso interior, podemos ter as nossas conjecturas, os nossos achismos, mas que fiquem para nós. Porque se estivermos errados, quem vai reparar o dano a outra pessoa? Eu só gostaria de entender. Se estivermos errados, quem vai reparar o dano a outra pessoa? Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até mais tarde, se ele assim permitir e quiser. Se eu não conseguir falar com o Dr. Ivaldo, provavelmente eu não farei a live às 19h30, tá? Se eu conseguir, eu farei. Tá bom? É uma promessa que eu faço a vocês. Até logo, mais uma vez.